raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral. Não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você. Caso não tenha nada, você pode olhar aqui no card os outros vídeos que já tem na playlist de vocês, que você pode encontrar alguma coisa lá. Muito importante que vocês assistam sempre até o final, para que vocês recebam todos os conselhos e direcionamentos. E também muito importante que vocês interajam aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Aqui na descrição vocês também encontram informações sobre o canal, tá? Contato, nosso Instagram, tudinho. Vou deixar também o nome dos decks que eu utilizar na leitura, vou deixar na descrição, tá bom? Para quem se interessa. Então vamos lá. Vamos ver com qual grupo de escorpianos nós vamos nos conectar hoje. Vamos lá. A cura. Coragem e a cura. O que mais? Harmonia. Que lindo, momento a momento. Deixando ir. Aqui é cura emocional para vocês, tá, escorpianos? É cura emocional. O que mais? Além da ilusão, no fundo do deck. Essa carta, gente, é linda. Olha essa borboleta que incrível. Borboleta amarela. Pesquisem borboleta amarela, significado espiritual. Vocês vão encontrar alguma informação e alguma mensagem para vocês, tá, escorpianos? O fardo, existência e controle. Aqui eu já senti algum escorpiano abandonando a necessidade de corresponder a expectativas, a planos, a padrões que outras pessoas colocaram em cima de você. Essa é a primeira coisa que eu senti. Também você deixando ir a autocobrança, uma autocobrança de ser perfeito, de corresponder, de não querer, até uma dificuldade em colocar limite nos outros. Sabe? Até aqui, por muito tempo, você teve medo de se mostrar, eu sinto aqui. Para não machucar os outros, para não... É uma dificuldade assim, você tem medo, tinha, né? Que você tá curando isso, deixando isso pra trás. É até uma questão assim de você se diminuir para não ofender o outro. Que engraçado isso, escorpiano. De você ter medo de se mostrar como realmente é, para não parecer soberbo, não parecer... Sabe? Você tá se achando... Eu vejo aqui você emergindo agora. Tá? Emergindo, curando. Aqui é engraçada essa carta, porque ela sempre me remete... Por exemplo, agora, né, aqui na imagem, ela já está florescendo, já está iluminada. Mas por muito tempo antes de ser flor, ela foi o quê? Semente. Semente aonde? Em meio à pedra. Em meio às sombras, em meio ao sufoco. Ela precisou ser muito forte para sair, para se posicionar, para se mostrar. Ela poderia escolher ficar aqui protegida, né? Mas ela ia morrer. Ela não ia cumprir a missão dela, que é ser flor. Ela ia ser uma semente cheia de potenciais, mas que não foi nenhum potencial, porque ela escolheu se proteger. E essa proteção excessiva causou a morte dela. Então, escorpiano, aqui, por muito tempo, pode ser que você escolheu se proteger. Escolheu se anular.
anular esse potencial, é uma questão aqui de você se anular para viver a vida dos outros, para corresponder às expectativas dos outros. E agora você decidiu que não, você não nasceu para viver em meio às pedras. Você nasceu para ser flor, para florescer, para emanar o seu perfume, emanar a sua energia, emanar a sua beleza pelo mundo, tá? E esse processo só foi possível e ao mesmo tempo, olha que engraçado, esse processo só foi possível porque você começou a se curar. E você só se curou através desse processo. Uma coisa está extremamente ligada à outra. Entende? E realmente em relação à vida afetiva, tá? Se não for a vida afetiva, é em relação às suas emoções, tá? Pode ser relacionamentos familiares, com amigos, com outras pessoas, né? Você se curando, que lindo, que lindo. E você deixando ir para trás esse velho hábito de se esconder e permitir que as pessoas controlassem a sua vida, opinassem pela sua vida, decidissem o que é melhor para você, sabe? Você assumindo e entendendo que esse é um processo, que essa é uma luta diária, mas que através de cada liberação, de cada libertação que você faz, de cada transformação que você faz, tá? Essas duas cartas também podem me remeter, porque a borboleta antes, né? Assim como a flor, a borboleta antes de ser borboleta, ela ficou escondida no casulo, né? Assim como a flor quando era semente. Então a flor floresceu e a borboleta voou. E o escorpiano fez o quê? Transformou-se em águia. Transformou-se em águia, está dominando o mundo, está querendo dominar o mundo, está querendo conquistar tudo que pode, tudo que tem direito, está querendo expressar, está olhando além, está olhando de cima, tá? Está colocando todo esse seu potencial para fora, toda essa força para fora, tá? Chega de planejar. Algo que por muito tempo você adiou, que você, por conta de influência, tá vendo? De pessoas, você adiou, você olhou e você não agia. E agora você tá entendendo que a sua vida só diz respeito a você. Você veio sozinho a este mundo e você vai embora sozinho deste mundo. Aqui nós encontramos companhias que tornam a nossa vida mais agradável, mais amorosa, que nos impulsionam à evolução através do amor ou da dor, e que são necessários para a nossa trajetória e para a nossa evolução. Mas a partir do momento que nós damos mais voz aos outros do que a nós mesmos, essas pessoas que estão ali para nos auxiliar começam a nos prejudicar. Então agora, escorpiano, você está encontrando novamente o seu lugar neste mundo, o seu lugar e o seu propósito de vida perante ao universo, perante ao seu eu superior, perante ao compromisso que você firmou, ao desafio que você escolheu vir experienciar, tá? Mas é você com você, não se esqueça, é você com você. Sempre, acima de qualquer outra pessoa que esteja na sua vida, tá? E não entenda isso como egoísmo, como soberba, tá? Não é isso. Não é isso. É uma questão de você entender que você veio aqui para cumprir algumas coisas, não é amando, vou falar amando, mas não é exatamente essa palavra. Amando da sua centelha divina, do seu eu superior. Então, o seu compromisso, sua prestação de contas, vamos colocar assim, numa linguagem bastante materialista, a sua prestação de contas não é com a pessoa que está ao seu lado hoje, né? É com o seu eu superior. Nessa questão aqui, né, gente? Logicamente que se você faz mal ao outro, o universo também vai... são os karmas e os dharmas, né?
A escolha é sempre nossa. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Assim espero, né? Vamos lá, então, ver o que mais, escorpianos, para vocês. O que mais para os escorpianos? O aviso, os rios e transformações. O que mais? As honrarias, as ervas e o equilíbrio. Uau! O que mais? Mais uma. Lembra que eu falei que a escolha é sempre nossa? Aqui vocês fizeram a escolha correta, hein? O mar. Mudanças. Mudanças e mudanças. Seja feliz, Ariano. Ou Ariano, ó. Escorpiano. Algum escorpiano aqui pode ter ascendente em Áries. Ou estão lidando com Áries, tá? Vamos lá. Aqui realmente vocês estão escolheram direcionar a sua energia para o lugar certo. Escolheram dar voz a esse sentimento, a mostrar-se como vocês realmente são, a comunicar-se. Comunicar-se. É a fala que cura, sabe? É a expressão. Através de você se expressar como você realmente é, você está se curando, você está adquirindo essa plenitude interior, está fazendo transformações na sua vida, tá? É momento de ruptura, é momento de colheita ao mesmo tempo. É engraçado, né? Porque essa carta fala do novo, mas também fala do fim de algo. Porque sempre que algo novo vai se iniciar, é necessário que você bote fim a outro. Então, por mais que essa carta seja a carta de um novo início, você precisou cortar alguma situação, você precisou podar algumas opiniões, algumas pessoas, algumas influências, para que você agora pudesse ouvir com mais clareza, né? E essa carta também, ela fala de abundância para mim em todos os sentidos, tá? Você tem a abundância novamente aqui do mar, ó, duas cartas de água, carta de Oxum e carta de Iemanjá, tá? Então aqui, escorpianos, e água também é o seu elemento, né, escorpiano? E também temos outra carta de água, ó. A carta de Nanã, que é a carta da chuva. Embaixo está o quê? Fim de ciclos. Cortes, tá? É renovação, é uma nova fase aqui para vocês, escorpianos. Se assim vocês escolherem, tá? Vocês têm toda a capacidade de fazerem as mudanças, vocês têm o merecimento, vocês estão recebendo as intuições, tá? Mas cabe a vocês escolherem por isso. É como se vocês estivessem aqui numa encruzilhada. E vocês podem escolher continuar como semente ou como lagarta, ou vocês podem escolher se permitir a transformação, se permitir a mudança. Mudança. Carta que fala de mudança. Novas possibilidades para vocês, escorpianos. Ah, essa carta fala também, olha só que engraçado. A carta das escolhas e a carta da chave. Duas cartas que falam o quê? De que você precisa agir em direção. Não adianta nada você ter a chave se você não abre a porta. E a chave também não abre só a porta, ela também fecha a porta. Então, cabe a você, escorpiano, aqui, decidir se você vai abrir essa porta ou se você vai trancar essa porta. E também, sobretudo, qual porta você vai abrir e qual porta você vai trancar. Tá? Porque essa carta, todas as cartas do tarô,
né, nesse caso aqui do baralho cigano, trazem a dualidade. Né? São pouquíssimas cartas que têm um potencial negativo ou positivo muito específico, mas todas têm a dualidade. E essas duas aqui, em especial, são as cartas que mais representam a dualidade. Né? Também tem uma outra que é a carta da magia. Mas aqui, por exemplo, o mar, ele fala de abundância. Né? Em todos os sentidos, ele fala de mudança, de novos horizontes, mas ela também fala de confusão emocional, de desespero, de lágrimas. Olha aqui o mar revolto aqui atrás. Então, está nas suas mãos decidir o que vai ser daqui para frente, entende? E eu sinto aqui, escorpianos, que a maioria de vocês escolheu por expressar-se, por priorizar o próprio equilíbrio e a própria conexão, né? É de vocês equilibrarem até aqui, estarem se direcionando a equilibrar corpo, mente e alma, né? A tríade, tá? E se você ainda não fez essa escolha, é necessário que você faça, né, escorpião? Escolher priorizar-se, tá? Vamos ver o que mais aqui para os escorpianos. O que mais para os escorpianos? O que mais para os escorpianos? Viram tanto que caiu de cartas? Vamos lá. Além da ganância, brincadeira, reconhecimento, desejo, discipulado, vivendo plenamente, consciência. Embaixo ficou os portões do inferno, mas não vou tirar, porque não caiu. Mas vou tirar mais duas. Renúncia ao conhecimento e à ganância. Uau, que interessante! Embaixo ficou a carta do ego, tá? Muito interessante. Olha só, gente. Esse deck aqui começou com a carta Além da Ganância, que fala de você estar além de algumas questões mundanas. E terminou com a carta da ganância, que é quando você prioriza as coisas da matéria, tá? Então, aqui nós temos um lado, né, que prioriza as questões espirituais e um lado que prioriza as questões materiais, tá? Ou, numa outra linguagem, um lado que silencia as interferências e um lado que está aberto a interferências, lembra? De você rejeitar o que os outros dizem ser melhor para você e de você aceitar o que os outros dizem ser melhor para você ou o caminho mais fácil, enfim. Adaptem. E no meio disso tudo nós temos o quê? O discipulado, que fala de você aprender. O discipulado fala que tudo é uma lição. Tudo pode ser seu mestre. Uma água que corre pelo rio pode ser seu mestre, tá? Um gato, um cachorro, uma folha que cai da árvore pode ser um mestre para você, se você perceber e entender a lição que essa coisa está te ensinando. Que engraçado. E aqui, então, novamente mostrou a dualidade do outro deck, né? Mas aqui é de você estar atento. Ao fazer a sua escolha, você precisa estar atento ao que uma coisa... É como se você tivesse que analisar os dois caminhos.
o que um caminho tem a te oferecer e o que o outro tem a te oferecer. E fazer essa interligação para que você perceba o que está mais alinhado com a sua evolução. Olha só no outro lado. Reconhecimento e consciência. Tá vendo? Você precisa agir aqui, não é olhando apenas com os olhos da matéria, é olhando além dessa situação. É como se você, ao fazer essa escolha, olhasse lá na frente, não é projetasse, mas é como se você fizesse essa escolha planejando chegar em um determinado lugar, entende? Uau, que interessante. Tá? E essa carta da brincadeira aqui, ó, com a carta do conhecimento, a brincadeira fala de leveza, de imaturidade, mas ela também fala de movimento. Tá vendo? De movimento. Por quê? Ela está sendo puxada por um cavalo. Ao mesmo tempo, aqui, tá vendo que é aquela coisa de você deixar que os outros escolham por você? Você está se deixando levar pela sua imaturidade, pela sua até incapacidade de fazer escolhas. Por muito tempo você pode ter feito isso, mas aqui a notícia é boa, pelo menos para esse grupo que eu estou me conectando. Você está deixando esse comportamento para trás. Você está deixando esse velho hábito para trás. Você está abandonando esse comportamento. O que é incrível. E é isso que vai te levar à plenitude e a receber tudo aquilo que você sempre desejou, que você verdadeiramente desejou, tá? É de você se abster da opinião dos outros, da influência dos outros, se colocando em primeiro lugar. Olha essa figura. Ele está bem com ele, independente do que os outros falem ou achem ser convencionalmente melhor para ele. Entende? E é engraçado porque eu tô no desafio da fita vermelha lá no canal da Temporariamente Humana, né? Que se você não conhece, vai lá conhecer. Que é um desafio onde nós por 30 dias, 21, né? O mínimo é 21 dias, né? Onde você por 21 dias você se propõe a priorizar, a silenciar todas as influências, todas as preocupações e priorizar a sua relação com o seu eu superior, com a sua centelha divina, tá? E logo, sabe aquela passagem? Primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado? Então é isso. Então é isso. É aqui de você privilegiar e dar voz ao que é melhor para você. Confiando na sua... expressando o que a sua alma quer. Silenciando o ego. Silenciando a persona. Tá bom, escorpiano? E tudo vai acontecer na sua vida. Tudo vai acontecer, ó. Tudo vai se resolver. Tá? E aqui, novamente, a dualidade, né? O ego e o amor. O amor veio representando o quê? A centelha divina. Deus, a nossa alma. E o ego, a nossa persona. Novamente, o eterno e o temporário. Tá? Embaixo o que, gente? Foco, mais do mesmo. Mais do mesmo. Tá? Faça a escolha correta, escorpianos. Aqui a maioria já fez, né? Mas para algum grupo... nessa mensagem final aqui, ficou uma dualidade também, como toda leitura, né? Então, algumas pessoas ainda estão na dúvida. Façam a escolha correta, de acordo com o que vocês sentem, tá bom? Grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de interagir aqui embaixo no vídeo, tá bom? Tchauzinho!